É interessante a gente deixar muito claro que não são todas as empresas, né? Sim, Infelizmente, é um pequeno número de empresas que negligencia as condições de trabalho previstas em lei, né? Desde a Constituição até as normas regulamentadoras, tudo está muito detalhado, sabe? Até a altura da escada, a profundidade do buraco que precisa de escada, a distância que a terra tem que ficar do buraco de onde foi tirado. Tudo isso está previsto na lei. Porém, isso tem custo. Então, a terceirização, ela tem, além da especialização, que implica um melhor exercício do objetivo social do contratante, tem também essa questão da redução dos custos. E, infelizmente, aí às vezes se perde a questão da precaução, né, o ambiente de trabalho, que é um direito constitucional de todo e qualquer trabalhador. Mas, quanto a essas poucas, e não são poucas empresas, infelizmente, são pessoas que criam empresas, não estou falando de nenhum caso específico, tá? Mas são pessoas que criam empresas para participar de um processo licitatório e, a partir dali, vão contratar empregados, vão alugar uma peça em algum lugar, vão comprar um telefone e vão se estabelecer como empresas. Ora, o mínimo que se espera, que se pode esperar, é que o tomador de serviços responda sempre por qualquer evento. E o Ministério Público do Trabalho atua nesse sentido. Quanto a essas pessoas, nós levamos ao judiciário, nós pedimos que deixe de prestar serviço nesses moldes, pedimos a condenação em reparação pecuniária. Normalmente pedimos reparações significativas, por quê? Porque não é possível que depois de anos causando, inclusive, acidente de trabalho, alguém esteja condenado a simplesmente cumprir a lei que ele sempre deveria ter cumprido. É verdade. Então, o Ministério Público do Trabalho atua forte nesse caso, mas há que se identificar, né? Porque não vamos generalizar, a grande maioria dos empregadores observa. E não é necessário negligenciar a lei trabalhista, que é de um custo relativamente baixo. Jana, eu tenho uma pergunta para fazer para você, exatamente dentro desse tema. A empresa vai lá e faz uma porcaria qualquer e, de repente, ela fica mal vista no mercado. Aí, ela tem que mudar a sua marca, porque, afinal de contas, só com outra marca é que ela vai conseguir novamente penetrar no mercado. Vocês já pegaram casos assim? Patamar, marcas e patentes. Na verdade, óbvio que o cliente não chega em mim dizendo eu preciso trocar minha marca porque a outra está suja, né? Isso não ocorre. Sim. Mas neste caso específico, nós olhamos a marca e ele não tinha nem registro de marca. Então já começa por aí, né? São empresas que realmente, como o doutor falou, pega o serviço, coloca um escritório, um telefone apenas e começa a contratar terceirizados e se torna uma empresa, né? Nesse caso ele não tinha registro de marca? É Marco não sei o quê, não é? Marco Projetos. Porque, enfim, não tem... Marco Projetos e Construção. Marco Projetos e Construções. Ele não Sem tinha marca registro registrada. De marca, né? Não é uma empresa que leva a sério aquilo que ele está fazendo. E é uma empresa que presta serviço no Brasil inteiro. Pelo menos a informação que eu tenho. Não é tanto, felizmente, ou pelo menos a partir desse episódio, então não é tanto. Mas veja bem, não há necessidade de a empresa ser extinta, não há necessidade de a empresa cerrar as atividades. O que ela precisa fazer? Cumprir a lei trabalhista, que é de 1943, e as normas regulamentadoras foram sendo atualizadas e tal. A Constituição veio dar Mas, doutor Noedi, cada acidente desse que é provocado exatamente porque existe uma imprudência da empresa, custa caro para ela. Custa caro. Como assim deverá custar caro para o município também, não é? Bem, nesse caso, em termos de responsabilização, né? Sim. Não sei, acredito que sim, porque o que depende de uma decisão judicial nós não podemos antecipar. Não, claro. Agora, claro. nós, obviamente, defendemos sempre a responsabilização do tomador. Mas o senhor que é do Ministério Público, se o senhor tivesse que entrar com uma ação, não entraria contra o município e contra a empresa? Ou seria só contra a empresa? Bom, o MPT, ele atua na defesa dos direitos difusos, né? Então, isso é interessante mencionar, porque se nós pensarmos na indenização, na reparação que essas famílias provavelmente vão buscar, daí é um outro tipo de ação. Sim, mas, claro. óbvio, o ente público não ficará fora, isso eu posso lhe antecipar. Não vai ficar fora. Não vai ficar fora. E uma coisa que eu acho interessante a gente falar, embora rapidamente, é que
todo acidente tem uma das seguintes causas: falta de equipamento de proteção, falta de treinamento, é muito séria a falta de treinamento, excesso de jornada e, em alguns poucos casos, também alguma negligência do trabalhador, né? Não podemos dizer que não dá para tirar trabalhador... isso, né? Não dá para tirar isso, com certeza não. Tá muito bem. Olha só, gente, torcedores do Internacional, olha uma coisa que foi feita com um trabalhador do Internacional e que eu acho que não, para mim, pelo menos, não foi boa. O Bolívar sempre foi realmente um dos grandes ídolos do Internacional e eu vi realmente o Bolívar sair ovacionado, né, em muitas jornadas. Agora ele está pedindo afastamento por tempo indeterminado do time do Internacional, porque, afinal de contas, a torcida do Inter não aceita mais ele. Injustiça, não é? Injustiça. Agora, justiça, lá do outro lado, justiça. Vamos falar de injustiça e justiça. Nós estamos no dia 6 de setembro do ano de 2011, véspera do Dia da Independência. Hoje é dia do alfaiate, dia do barbeiro, dia do hino nacional para marcar a data 6 de setembro de 1922, em que foi oficializada a letra do hino nacional do Brasil, escrita pelo poeta, crítico literário, professor e ensaísta brasileiro, Joaquim Osório Duque Estrada. Sabia disso, doutor Wilson Melo Corrêa? Estou sabendo agora, por isso que eu assisto o Comando da Cidade. Olha só, nós estamos aqui com o doutor Noedi Rodrigues da Silva, procurador do Ministério Público do Trabalho da 4ª Região, que fica ali na rua Ramiro Barcelos 104, e o telefone lá é 3284-3000. Se as pessoas telefonarem lá, tem alguma informação, doutor? Tem informações, tem informações sim. Não, às vezes não específicas sobre determinada situação, mas tem diversas informações. Também temos um sítio na internet, né, que é MPT, né? Existe um portal e ali há as 24 procuradorias, e inclusive a 4ª, que é a nossa, onde há ali sim uma série de informações sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho, os nossos telefones, os nossos nomes, os nossos endereços eletrônicos para contato, um espaço para denúncias, tem de tudo. Maravilha, maravilha. E estamos aqui também com a nossa amiga Jana Carvalho, executiva de marcas da empresa Patamar Marcas e Patentes, que fica ali na rua Enfermeiro Ventura, 25, sala 20, bairro Vila Nova. Os telefones lá, 3028-1494, 3026-2494. É isso mesmo? É isso mesmo. Grande Jana Carvalho, executiva lá de Patamar Marcas e Patentes. Estou aqui com o procurador do Ministério Público do Trabalho, da 4ª Região, doutor Noedi Rodrigues da Silva. Doutor Noedi, ainda sobre acidentes de trabalho, o cidadão vai fazer um lanche, porque, afinal de contas, o patrão ele foi bonzinho com o trabalhador e dispensou ele para que ele faça um lanche no meio da tarde. Aí ele saiu para fazer o lanche, está no horário de trabalho. Ele saiu para fazer o lanche e aconteceu um acidente com ele. Isso é acidente de trabalho? Sim. É acidente de trabalho? Sim. Só quero dizer que não precisa ser bom o empregador para o intervalo estar na lei. Trabalhou mais de 4 horas, já tem direito a 4 horas já tem direito a um intervalo. E assim são vários módulos aí, sem contar os intervalos para atividades penosas, né? Que é o caso do trabalho em frigoríficos. Sim. Esses intervalos são de suma importância. Por quê? Porque, no limite, eles são causa também de acidente de trabalho. Não, mas esse era bonzinho porque ele trabalhou só 2 horas. Tinha trabalhado 2 horas, saiu. Mas, em princípio, é considerado acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Desculpa, só para complementar isso, se ele saiu mesmo do ambiente do trabalho. Porque, às vezes, o refeitório é dentro da empresa. Aí ele não apenas está... exposto a um acidente de trabalho, como também está sob o poder disciplinar do empregador. Sim, não, mas eu pergunto o cara que saiu ali, foi no bar da esquina tal, para poder de repente comer um lanche, ele sofreu um acidente, acidente de trabalho. Sim, em princípio é acidente de trabalho. Doutor Wilson Melo Corrêa. O meu comentário, a minha sentença é quase uma utilidade pública. O doutor Noedi está falando sobre acidente de trabalho, eu vou falar que tem algumas atividades que a gente tem que usar equipamento de proteção. Essa que eu vou comentar também tem que usar equipamento de proteção. Veja você que o George, vamos chamar ele assim, lá da França, Nice, a mulher entrou com um pedido de
Divórcio, por falta de comparecimento, ele não cumpria, né, com as obrigações conjugais. Não tinha sexo fazia muito tempo. Não é como aqui no Brasil, que popularmente a mulher diz assim, tem enxaqueca, estou com dor de cabeça, a gente já sabe, já entende, acabou a noite. Lá ele nem explicação não dava para a mulher dele. Ela cansou de ficar esperando, entrou com uma ação de divórcio e pediu indenização por dano morais, que foi deferida. A abstenção do Jorge vai lhe custar 10 mil euros. Gente, cuide, aqui no Brasil tem que parar esse negócio de enxaqueca e dor de cabeça. Está começando a doer no bolso. E não esqueça, quando você cumprir com as obrigações, use equipamento de segurança. Olha só, rapidinho ainda para explorar aqui o conhecimento do doutor Noedir Rodrigues da Silva, procurador do Ministério Público do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul. Outro dia nós estávamos aqui comentando que ter casa de prostituição é crime, ainda previsto no Código Penal. Mas existe aí comentava assim, mas se existe a profissão de prostituta? Foi regulamentada. Foi né? regulamentada? Como é que vocês trabalham com este caso, meu querido amigo doutor Noedir Rodrigues da Silva? Eu não tive ainda nenhuma experiência nesse sentido. Só quando atuava na Justiça do Trabalho tivemos alguns casos onde se questionava se havia relação de emprego ou não. Bem, mas para este caso aí, teoricamente é muito simples. Prostituir-se, vamos forçar um pouco aqui, não é crime, né? Porém, explorar esse tipo de serviço é crime. Então, se pune um e não se pune o outro. Bem, também quanto à vinculação empregatícia, né? Se há exploração do serviço, em princípio há relação de emprego. Mas quando o objeto é proibido, então se torna inviável o reconhecimento, embora não se esteja livre de indenizações, de diversos matizes. Diversos matizes, né? Não, porque nós falamos exatamente porque hoje você pega os grandes órgãos de comunicação, os jornais, por exemplo, e eles exploram exatamente o quê? Eles exploram as prostitutas, porque aquele trabalho que eles fazem ali, na divulgação, é uma exploração. E eu não vejo absolutamente ninguém falar nada. O Ministério Público, eu não estou falando de vocês agora, do trabalho, mas o Ministério Público não fala nada, não faz nenhum comentário acerca. E eu acho que ali está sendo cometido, na verdade, um crime. Mas eu concordo. Agora, se nós tomarmos conhecimento de uma situação de exploração do trabalho humano, seja este humano prostituta, meliante, nós vamos combater. Porque não pode explorar o trabalho, nem de preso. Nem de preso. Nem de preso. Nem de preso. Tá bom. Olha só, Jana, muito obrigado você pela tua presença aqui. Muito obrigado aos amigos da Patamar Marcas e Patentes. Vamos repetir o endereço? Enfermeira Ventura, número 25, sala 20. Decorou. Sabe direitinho. Na Vila Nova. Jardim Vila Nova. Jardim Vila Nova. Wilson, muito obrigado. Saúde e paz. Saúde e paz. Doutor Noedir, muito obrigado ao senhor aqui pela sua presença, para poder esclarecer a gente um pouquinho mais sobre acidentes de trabalho. Eu agradeço também aí e quero ressaltar que o Ministério Público do Trabalho está intensificando a atuação, tendo em vista esse número grande de obras que vem aí, né? Em virtude da Copa, em virtude da Olimpíada, em virtude do PAC. Então são obras em todo o país e, no mais das vezes, com o pessoal de diversos lugares trabalhando sob condições nem sempre ideais. Então o MPT está ampliando a sua atuação nesse ponto aí e Porto Alegre é privilegiada, né? Porque nós temos uma procuradoria aqui com cerca de 40 procuradores e estamos à disposição de todos. Tá legal, muito obrigado, muito obrigado.